A economia mostra sinais de melhora, a população ainda não sente na prática. E tem um dado preocupante. O endividamento das famílias brasileiras atingiu o maior patamar desde janeiro de 2010. Vamos acompanhar com a Letícia Miyamoto. A alta da proporção de endividados interrompeu uma sequência de 4 meses de estabilidade do indicador, que, com a nova subida, alcançou o maior nível desde novembro do ano passado. Dentro deste cenário, o percentual de consumidores que se consideram muito endividados é ainda pior. O número é o mais elevado desde o início da série histórica iniciada em 2010. De acordo com o levantamento realizado pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, apurada pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a taxa de famílias que relataram estar com dívidas a vencer aumentou 0,2 ponto percentual em junho. O total chegou a 78,5%. Desta quantia, 18,5% das famílias se declararam altamente endividadas. A inadimplência acompanhou a alta do endividamento em junho. O percentual de famílias com dívidas atrasadas fechou o mês em 29,2%, aumento de 0,1 ponto percentual. A economista Isis Ferreira avalia que a melhora da economia brasileira não foi o suficiente para retirar da inadimplência os consumidores com dívidas atrasadas há mais tempo. A inadimplência vem crescendo, a gente tem tido cada vez mais famílias com atrasos há mais tempo e, naturalmente, os juros mais altos, sem ainda uma perspectiva de queda, principalmente os juros de mercado. E com a inadimplência alta, fica mais difícil dos juros de mercado caírem, apontarem uma tendência de queda. Então, esses juros elevados vão continuar dificultando aí a quitação dessa dívida mais antiga. Já por outro lado, embora o estudo tenha mostrado um crescimento no endividamento em junho, um mês antes do previsto pela CNC, a parcela média de renda comprometida com dívidas alcançou 29,6%, menor percentual desde setembro de 2020. A inflação corrente tem apontado desaceleração contínua. Hoje, inclusive, a gente teve mais um mês de deflação no índice de preços ao consumidor apontado pelo IBGE. A gente também segue tendo contratações líquidas no mercado de trabalho formal, então uma evolução positiva dessas contratações. No entanto, esse consumidor, por questões comportamentais, segue buscando o crédito para consumir produtos e serviços. Os dados da pesquisa foram coletados com cerca de 18 mil consumidores, em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal. E justamente sobre essa questão do endividamento das famílias brasileiras, nós vamos conversar a partir de agora com a Patrícia Camilo. Ela é especialista em finanças da Serasa, a quem eu agradeço mais pela participação. Patrícia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigada, boa tarde a todos. Perfeito. Patrícia, para começar, queria pedir naturalmente a sua avaliação sobre esse cenário de endividamento, inadimplência das famílias brasileiras. Quais são as sinalizações para a economia, também para os gestores públicos, quando se tem tanta gente endividada? Quando se tem tanta gente endividada, não é bom para ninguém, né? Essa é a verdade. Para as famílias que não conseguem ter acesso ao crédito, não conseguem realmente ali fazer a roda girar, e para as empresas também que não têm esse valor de volta, tornando a taxa de juros, né, alta e mantendo ela bastante alta. Então, a economia acaba ficando travada. A gente desacelera o consumo, desacelera o crédito, e isso não é bom para nenhum dos dois lados. Tá certo. E por qual razão as pessoas se endividam? É uma questão que envolve quais ingredientes? Inflação, salários baixos, informalidade? A falta de educação financeira também contribui? Com certeza. A falta de educação financeira, né, esse incontrole das finanças, ele é bastante importante nesse ingrediente, como você falou, porque esse conhecimento, né, de que eu adquiro uma dívida que pode ser inicial ali bastante baixa, mas com juros tão altos, esse valor vai ficando maior, e que se eu não colocar isso dentro do meu orçamento mensal, isso vai virar a famosa bola de neve, é super importante esse entendimento.
Então, o controle financeiro, ele é a base aqui, tanto para não se endividar, quanto para sair do endividamento. Mas, claro, também que todas as questões aqui macroeconômicas, obviamente, influenciam, né? Então, a inflação ainda é muito alta, embora ela tenha, né, sinais aí de desaceleração. Uma taxa de juros muito alta, que, na verdade, é justamente para evitar aqui, né, o consumo e que faz com que a gente desacelere a inflação, mas, ao mesmo tempo, também faz com que a tomada do crédito seja muito caro, e a partir do momento que você se endivida, os juros compostos disso fica muito caro. Então, uma dívida inicial e uma dívida final fica muito diferente, né? E se você, de novo, não tem este controle financeiro, você perde isso de vista. O endividamento das famílias brasileiras em destaque nessa entrevista com a Patrícia Camilo, especialista em finanças da Serasa. Agora eu peço que o José Maria Trindade, o nosso comentarista, também faça a sua questão. Por favor, Zé. Pois é, Patrícia, no primeiro governo Lula, ele descobriu que o Brasil não tinha endividamento, estava ali em 14%. A média mundial fica ali em 35%. Só que agora extrapolou muito, né? Existe ali uma linha saudável de endividamento. Endividamento significa girar a economia, né? Mas até que nível? Qual é o lado perigoso deste endividamento? Na verdade, eu acho que já tem conceitos aqui, né, que a gente fala. Ser endividado não é ruim, todo mundo tem uma dívida aqui. Ser inadimplente, que de fato é quando você não honra o seu débito. Então, na verdade, é óbvio que isso é bastante peculiar para cada país, para cada mercado. O mercado americano é totalmente diferente do mercado brasileiro, né? Mas quando a gente vê que 78% das famílias estão aqui inadimplentes, mais de 44% da população adulta do país está inadimplente, a gente começa realmente a criar um sinal de alerta aqui, porque são números bastante altos. Então, não tem uma resposta clara, né? Não tem um nível saudável, até porque depende muito do mercado e da realidade dos países, mas com certeza o nosso índice hoje é bastante preocupante. Agora, Patrícia, o quanto as pessoas podem comprometer sua renda com as atividades do dia a dia, com as despesas fixas ou mesmo com aquelas despesas que não são fixas, que são esporádicas, olhando justamente para esses dois aspectos, do endividamento e também da inadimplência? Perfeito. O que você tem em comum acordo, né, aqui em termos de reserva de emergência é pelo menos 20%, né, do seu orçamento mensal sendo guardado. Então, isso, obviamente, num cenário é bastante difícil, né? Num cenário em que a gente vai estar endividado, né? Mas, por exemplo, ali na pandemia, onde muita gente foi pega de surpresa, essa reserva de emergência não existia e muita gente foi prejudicada, tornando também os índices ali de inadimplência mais altos ainda naquele período. Mas, aqui, despesas fixas, né? Como moradia, contas básicas de água, luz, né? Telefone, enfim. O ideal é que seja entre 30% e 40% e 20% aqui, essa reserva de emergência. E o restante são ali para contas e despesas variáveis. Zé Maria. Patrícia, outra pergunta complexa sobre o motivo do crédito no Brasil ser tão caro, né? Dizem que é pelo spread, que é o lucro bancário, e os bancos se defendem, né? Diz que não é bem assim. Você tem uma ideia de o motivo do crédito ser tão caro assim no Brasil? Com certeza tem o spread, mas também tem justamente essa questão da inadimplência, porque se grande parte aqui, né, mais de 30% desse spread é relativo ao risco do crédito. A partir do momento que a inadimplência é alta, esse risco fica mais alto. Então, né, para as instituições financeiras que de fato concedem esse crédito, é bastante arriscado, porque grande parte deste valor que eles emprestam não vai ter retorno. Né? Então, justamente, tem o spread, obviamente, mas essa questão da inadimplência, ela acompanha mais de 30% da taxa de juros aqui que a gente vê hoje para a tomada de crédito. Agora, Patrícia, a gente tem visto críticas reiteradas do presidente da República e também de pessoas em seu entorno, integrantes do Ministério da Economia, criticando a taxa de juros em 13,75%, quase como utilizando isso como uma desculpa para um eventual crescimento baixo no final do ano. Pois bem, quais são as projeções caso a taxa de juros caia nas próximas reuniões do Copom? A relação de endividamento e até inadimplência pode subir? O quanto poderia subir? Na verdade, a gente não tem uma projeção numérica,
mas entendendo o mecanismo de inadimplência, a partir do momento que a taxa de juros diminui, fica mais barato tomar o crédito, então, por um lado, isso é positivo, mas se a gente ainda não tiver uma mudança comportamental da população, onde tomar esse crédito e honrar esse crédito, a inadimplência pode até subir. Então, na verdade, aqui, né, a gente tem duas válvulas até opostas, né, e ao mesmo tempo é mais fácil tomar um crédito, mas é super importante entender que esse crédito ainda também vai ser cobrado, né, esse taxa de juros ainda diminuindo, ainda terá um juros sobre juros, que vai tornar ali uma dívida inicial baixa, alta, caso não seja honrado. Então, aqui, de novo, fica mais barato, ao mesmo tempo, então, a concessão de crédito fica mais propensa, a população vai atrás e vai conseguir, mas tem que tomar muito esse cuidado aqui, né, de longo prazo para conseguir honrar esse crédito. Mas se nós olharmos para o retrovisor, aqueles períodos em que as taxas de juros estavam muito mais baixas, qual era o cenário do endividamento e também da inadimplência aqui no país? O cenário, de fato, ele era menor. Ele era menor até porque a taxa de juros aqui, o montante, ele vai ficando menor. Então, a possibilidade aqui da pessoa conseguir honrar esse crédito acaba ficando maior. Tá certo. Zé, mais uma? O principal problema da economia interna aqui é exatamente esse endividamento e principalmente a inadimplência, né? É um problema grave na economia, Patrícia? Com certeza, porque, de novo, né, se a gente tem uma inadimplência alta, significa que tem alguém não recebendo este valor, então são todas as instituições, ela acaba também deixando o crédito mais caro e aquelas pessoas que não têm acesso ao crédito, que precisam para, seja realizar ações aqui, comprar, né, uma casa própria, consumir, porque grande parte, né, desse endividamento hoje, mais de 30% é de cartão de crédito, onde as pessoas usam para supermercado, para comprar remédio, enfim. Então, né, essas contas que a gente chama, não são as contas básicas de água e luz, mas são as contas do dia a dia, né, também fica muito difícil. Então, assim, é ruim para todo mundo. Agora, Patrícia, para fechar, a gente tem visto que muitas pessoas acabam ficando com o nome sujo, ficam com restrição justamente para conseguir fazer compras a crediário com um prazo maior, contratar serviços de financeiras. Diante disso, como a pessoa deve se organizar para conseguir sair dessa situação? E, além disso, a gente tem visto algumas iniciativas governamentais que prometem que essas pessoas podem retomar o seu nome, podem voltar a comprar por meio dessa sistemática em grandes companhias, grandes empresas de varejo. Acaba sendo uma tentação para essa pessoa, mas também tem um perigo ali, né, de ela voltar a ficar numa situação extremamente delicada. Você, como uma pessoa especializada em finanças, qual é a orientação que você gostaria de compartilhar para aquela pessoa que tem algum tipo de problema, quer resolver, mas não tem todos os recursos ali naquele momento? Perfeito. Eu acho que aqui, primeiro, a gente entender, conforme você começou, né, que com a mesma estratégia eu vou atingir o mesmo resultado. Então, a pessoa precisa entender que ela precisa mudar a estratégia em relação às finanças dela. Então, uma dica que parece bastante básica, mas ela é muito importante, é começar a entender entradas, saídas, onde você gasta o seu dinheiro, qual que é o valor que você ganha, porque, de novo, parece muito básico, mas, né, quando a gente lida ali com o público, a gente vê que tem muita gente que não tem ideia, né, de qual que é o valor que entra todos os meses, ainda mais pessoas, né, que estão ali na informalidade ou até outros tipos que têm uma renda variável também, né, durante os meses. Então, esse primeiro mapeamento é importante. Entender quais são as saídas, né, e classificá-las. Então, o que eu gasto com moradia, o que eu gasto com cartão de crédito, o que eu gasto com supermercado, e o que são itens aqui que a gente pode falar que são itens menos importantes, de desejo, que eu consigo colocar ali, né, num segundo espaço e fazer isso. Então, eu brinco que é tirar uma foto, né, deste momento atual e projetar, e aí agora fazer um filme para frente do futuro. Para quem tem uma dívida, né, grande parte da dívida aqui, né, a dívida média do brasileiro está mais de R$4.800, né, primeiro que a pessoa não tem uma dívida, ela tem mais de uma, e o valor total ali é bastante alto para a nossa realidade. Então, fica claro que fica muito difícil quitar-la de uma vez. Mas todas as condições de renegociação, tanto de desconto quanto de parcelamento, são justamente, né, para fazer com que essa pessoa consiga ter um desconto desse valor e também parcelar, para fazer isso caber no orçamento mensal. Então, é importante tirar uma foto do seu orçamento do mês, projetar ele para frente, entender tudo e aí colocar essa dívida, né, essa quitação dessa dívida, aqui sendo considerada também nos próximos passos como parte, né, do orçamento que vai ser tomado para isso. E, obviamente, também começar pequeno, né? Não adianta querer quitar tudo de uma vez se você não tem dinheiro, você precisa planejar.
Então, esse planejamento financeiro, esse controle financeiro é uma dica super valiosa. Patrícia Camilo, especialista em finanças da Serasa, agradecemos demais pela participação, bom domingo e até uma próxima. Obrigada a vocês.